todos bem-vindos à nossa live de hoje. Bem-vindo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre assuntos esotéricos. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tarô, búzios e horóscopo como um todo, tá? Esses assuntos que são muitas vezes muito mal interpretados, tá? Nós estávamos fazendo uma pesquisa na internet, observando assim alguns irmãos espíritas como que eles se posicionam quanto a isso. E assim, a televisão Mundo Maior e outros sites, etc., como que interpreta essa visão como se fosse tão somente algo ruim, negativo. Quando tarô, as pessoas já pensam em cartomante, vai ler o futuro, e realmente muitas pessoas utilizam-se do tarô nesse sentido. Só que pelas pessoas se utilizarem nesse sentido, nós não podemos, pessoas que são um pouco mais racionais, nós espíritas que estudamos um pouco mais, não podemos interpretar essa visão de tarô, búzio, como se fosse uma coisa assim totalmente negativa, tá? Obrigado, Fagner. Então a gente tem que começar a ter uma visão maior. Quando se fala, por exemplo, na proibição na Bíblia dos cartomantes, essa palavra cartomante ela veio do século XIV. O último livro da Bíblia foi escrito no ano 98, então houve uma tradução equivocada. O búzios, os tarôs, às vezes o horóscopo também. Então a gente tem que tomar um cuidado, vamos tentar situar. Bom, gente, então a gente tem que ter uma visão muito mais racional quanto a esses assuntos. E não ficar repetindo o que os outros falam. Ah, eu vi lá, porque joga cartas, faz o tarô, então joga búzios e traz amor de volta. Algumas pessoas vão se utilizar de uma maneira equivocada. As pessoas vão utilizar de maneira equivocada de alguns conceitos. Então isso também não é motivo para a gente poder pensar que aquilo se define desse jeito, tá? Por exemplo, nós espíritas, quantas pessoas, assim, um número enorme de pessoas, quando se fala em espiritismo, pensa logo em um montão de cultos fetichistas, ou imagina lá um ser diabólico numa reunião em que todo mundo está de branco e fazendo lá um montão de rituais equivocados, satânicos. Mas nós que somos espíritas sabemos que isso é uma inverdade. Assim também como sofre preconceito o pessoal que é da Umbanda, o pessoal que é de Candomblé, seja o que for, também são focos de preconceito. E o preconceito, praticamente, quase 100% das situações, parte de um desconhecimento. As pessoas desconhecem aquilo que é desconhecido, as pessoas têm a tendência de tentar eliminar. Essa é a tendência humana, que não deveria ser essa. A gente tenta exterminar, sabe, se afastar, acabar com aquilo que a gente acha estranho para nós. Por que nós temos medo de que espaçonaves, ETs, possam de repente descer na Terra e destruir a humanidade? Por que esse medo? Porque nós somos assim. E nós projetamos em outras sociedades, em outros grupos intergalácticos, os mesmos sentimentos que nós temos. Então é isso. Então a gente tem que começar a estudar em profundidade para, primeiramente, esclarecer aquelas pessoas que se utilizam desses meios de maneira equivocada e não ficar reproduzindo o erro. Isso que é o mais grave. Alguém falou lá uma besteira e a gente fica reproduzindo porque a gente não estudou. Então a gente tem que começar a prestar atenção. A palavra tarô, por exemplo, tarô é um baralho, né, recreativo, esotérico, geralmente composto por 78 cartas. Há relatos dessa natureza desde o século XIV, como falei, principalmente na França. Tá? A etimologia da palavra tarô é francesa, tá? Que na verdade é um empréstimo de uma palavra italiana que significa tarocco ou tarocco, que vem de tara, ou seja, perda de valor que sofre uma mercadoria, dedução, ação de deduzir, etc. Daí veio o nome tarô, tá? Isso, Fernanda. É bom, né, você trazer esses relatos, Fernanda, né? Porque as pessoas que agem de maneira equivocada, elas não podem ser a pauta, e não pode ser referencial, nem imagem ou exemplo para nada. Então a pessoa todo mundo que lida com tarô é uma pessoa equivocada? Não, pelo contrário. Vai trazer amor dos outros em 3 dias? Não. É uma prática respeitável, tá?
ela na verdade não é uma mediunidade, vamos entender isso, são faculdades anímicas que estão muitas vezes imbuídas nesse trabalho, então não entra como, eu jogo tarô e cobro, eu estou desrespeitando a lei divina que fala que dá de graça o que de graça recebeste. Não, de modo algum, tá? Pelo contrário, se você estudou, você se preparou, você se esforçou para poder ter uma formação, se você age como se fosse um terapeuta dentro dessa área, então você tem o direito de cobrar, né, e que seja consentâneo com o seu trabalho. Eu sou terapeuta holístico, eu trabalho com cromoterapia, trabalho com terapia de vida passada, trabalho com apometria, trabalho com reiki e recebo, tá? Não ganho mal como terapeuta. Tem um valor que eu acho que é justo, digamos assim. Uma vez a pessoa falou, mas não é muito caro. Eu falei, se você acha caro a sua saúde espiritual, o seu equilíbrio emocional, espiritual, particularmente não achamos caro não. Depois ela realmente consertou e viu que era importante aquilo, tá? Então é uma prática, um estudo que é seu, então tem que ser valorizado. Ricardo, boa noite, querido. Fernanda, faço praticamente o atendimento fraterno. Realmente, Fernando. Na verdade, não é um atendimento fraterno, é uma terapia, né? Você está ali conversando, está deixando a pessoa falar, e às vezes você está fazendo uma terapia com a pessoa mesmo, né? Bom, então essa questão do tarô é importante nesse sentido, tá? Cada carta vai ter o seu significado, vai ter todas a sua simbologia, e não pode ser confundido com aquelas cartomantes que mostram aquelas figuras um pouco dantesca de pessoa fazendo adivinhação disso, daquilo. Nem a proposta seria tanto essa de adivinhação, e sim, na verdade, de direcionar o caminho da pessoa, evitando problemas futuros, digamos assim. Natália, porque às vezes não lembramos o sonho que tivemos por causa da nossa materialidade, amor, tá? A gente se desdobra com o corpo astral. Então nós temos as experiências oníricas com esse corpo astral ou com o corpo mental, mas raramente, tá? A enorme maioria, 99%, vai até o corpo astral, simplesmente no plano astral, essa chamada terceira dimensão, quarta dimensão, como o pessoal gosta de chamar, né? Que é um plano vibracional diferente. E como o corpo físico, o nosso cérebro ainda está numa dimensão muito material, quando a gente retorna, nós não conseguimos assimilar tudo, por isso que o cérebro não guarda aquelas informações. Por que a pessoa muitas vezes só lembra do sonho no momento que acorda, tem que logo anotar? Porque naquele momento a informação passou pelo cérebro, mas ela vai se esmiuçar. Quanto mais a gente se espiritualizar, nós vamos ter muito mais capacidade de projeção, desdobramento, lembrança de sonho, etc. Então é só elevar o nosso pensamento, tá? O outro ponto é chamado jogo de búzios, que é bem diferente do tarô, tá, gente? Em tese, porque pode ter alguma diferença, mas a maioria das vezes o búzio é totalmente diferente do tarô, porque o tarô você pode de repente se preparar, você pode fazer um curso, você pode aprender. No búzio, que é utilizado muitas vezes, né, geralmente em casas de candomblé, você vai ter que ter uma permissão, sabe, uma iniciação, toda uma ritualística que dura em média 7 anos e que vai ser dado pelo Ialorixá. Ialorixá, ó, Fernanda, vamos lá, só letra aí, Ialorixá ou um Babalorixá. Então é todo um processo, um crescimento. Você estuda? Claro que estuda, mas não é só o estudo. Porque não é você fazer um curso, não adianta. Você tem que ter uma iniciação, tem que ter uma autorização para você então lidar com os búzios, tá? Ialorixá, isso aí, Fernanda. De repente aqui o nome ficou mais complicado, né? O búzio é considerado uma arte divinatória, tá? Está vinculado aos cultos africanistas, geralmente ao candomblé, várias linhas, né, do candomblé, depois da chamada diáspora africana. Então isso acabou sendo disseminado para vários locais no mundo inteiro, e tem uma influência também do processo islâmico, que a partir do século 7, 8, né? Vamos dizer, o século 8 começou a invadir o continente africano, então o búzio também vai receber uma série de influências nessa área também, né? Ele é religiosamente conhecido como
meridilogum, né, Fernanda? Tá? Isso aí eu acho que é o termo que vem lá do latim, né? Perdão, vem do Ilaudexá. Sendo junto com nós de cola, o oráculo mais antigo dos Yorubás. Essa palavra vem de Búzios, né? A etimologia de Búzios vem de bucina ou bucinu, que significa trombeta ou trombeteiro, em latim buzina. Tem até um significado meio, digamos assim, vou chamar jocoso, né? Ou mal intencionado, mas nós não vamos entrar nesse tópico não. E é geralmente feito de 8 a 16 peças, né? Búzios, mas geralmente 16, tá? Yorubá, isso, Ricardo. Então, e ele tem uma identificação de você ter resposta, né, dos orixás, através do Exu, né, os seus mensageiros. E ali você vai receber uma série de informações, vai ser feita uma série de perguntas, etc. O que mais interessa para a gente é o respeito, tá? Maia, né, o Búzio é Reis. Então, Hells, né, você colocou? E então nós temos que ter o respeito e ver como uma expressão religiosa respeitável e que não é qualquer um que pode fazer, pelo contrário, tá? Na doutrina espírita não utiliza, o que não quer dizer que seja equivocado, tá? Existe uma série de coisas que de repente é só aquela religião ou ideia filosófica ou doutrina, ela não utiliza, o que na verdade não quer dizer desrespeitar. Eu não rezo missa, eu sou espírita, não rezo missa, não vou em missa, mas não quer dizer que eu tenho que desrespeitar e achar que a missa é ruim, pelo contrário, reconheço que é uma prática extremamente sadia, é uma prática muito bonita, muito boa e tem muita gente que gosta, apesar de nós não o fazermos. Então, isso não implica em desrespeitar e ver aquilo como algo equivocado, como algo ruim. Pelo contrário, tá? Então, o Búzios, ele tem uma finalidade específica chamada oráculo, né? Ele antes, né, como é que fala, saúda os orixás durante os arremessos, conversa com as divindades, com as chamadas as vibrações, né, os orixás, que seriam espíritos da natureza, digamos assim, forças da natureza, faz as perguntas e através das perguntas vai se estabelecendo essa conexão. Quando joga, né, que em tese os búzios tem lá os dois lados, aberto, fechado, e ali é feito todo esse jogo, né, através de perguntas e vai orientando a pessoa, dando uma série de informações, auxiliando aquela pessoa, tá? Outro ponto é a questão do horóscopo. Eu sou formado em cromoterapia e durante a nossa formação de cromoterapeuta nós tivemos que estudar muito o horóscopo do nosso professor lá de cromoterapia, professor Moacir. Isso já deve fazer uns 30 anos, se não me engano. Foi em 89, 90, mais ou menos, 89, 90, que nós fizemos o curso, que durou 2 anos, mais ou menos. E ele também, não sei se ele fazia mapa astrológico, não sei se ele conhecia muito. Então nós acabamos fazendo um curso também de horóscopo, né, com ele também, né. Então dentro do horóscopo existe também um conhecimento muito profundo, tá? Ricardo, não está tudo interligado? De certo modo sim, mas existem diferenças tamanhas, tá? Entre tarô e búzios existe considerável diferença, tá? Como falei, o tarô você pode fazer um curso, você pode aprender. E quando você quer saber, por exemplo, de algumas coisas mais básicas, o tarô vai te fornecer. O búzio é algo que está muito mais ligado à espiritualidade, está ligado muitas vezes à chamada programação reencarnatória, karma, lei de causa e efeito. Ele é muito mais profundo, o búzio, ele vai tratar na essência, tá? O tarô ele não é tão profundo quanto um búzio, tem uma certa interligação, sim e não, tá? Cada um trabalha numa área específica, tá? Então o horóscopo, como nós conhecemos hoje, que vai adivinhar, que a pessoa que nasceu sob aquele signo ele vai sempre ter aquela característica, não é bem assim, tá?
tem que ver o ano, tem que ver o dia que nasceu, as ascendências, etc. Nós particularmente temos uma teoria, tá? Referente ao horóscopo, que a gente sempre debatia lá com o professor Moacir sobre essa teoria. Fernanda, acredito que sim, porém há pessoas que jogam tarô mesmo só ler aquilo que aparece na carta. Não é, por exemplo. Acredito que sim, deve ser a interligação, né, Fernanda, que você está falando, né? Porém há pessoas que jogam tarô mesmo, só lê aquilo que aparece na carta. Tá? É a pessoa que só leu o que está na carta, acho que você está querendo dizer isso, né? Tá correto mesmo, tem pessoas que têm. Como nós falamos, no tarô ou em qualquer dessas práticas que são esotéricas, são místicas, está envolvido o coeficiente espiritual e o coeficiente anímico. E às vezes a própria pessoa que utiliza, que joga, que faz, que pratica, às vezes ela não tem esse entendimento. Tem pessoas que têm a mediunidade, tem pessoas que não têm a mediunidade, mas além disso tem que ter um entendimento do fator anímico, que muitas vezes a pessoa não sabe. O fator anímico é a capacidade que a pessoa tem de fazer a leitura áurica do outro companheiro. Eu já relatei aqui na outra live, quando estava lá com o Edney, acho que foi de terça-feira, se eu não me engano, a primeira vez que eu fui usar o pêndulo para fazer uma leitura áurica da pessoa, para poder fazer o tratamento da cromoterapia. Eu comprei lá o pêndulo, fizemos lá os treinamentos, o curso do pêndulo, e quando eu fui usar como terapêutico, eu não consegui. Doía muito a minha cabeça. Eu larguei, fiquei alguns dias, etc. Fiz a limpeza do pêndulo. Depois, peguei uns 3, 4 dias depois, fui fazer de novo e senti aquela dor de novo. Guardei, fiz todo o procedimento que se faz de limpeza, de não deixar ele magnetizar equivocadamente, mas fui pegar, acho que depois de um tempo maior, uma semana depois, quando fui pegar, fiz de novo para poder fazer e de novo aquela dor terrível na cabeça. E depois nós percebemos que estava ligado à nossa evidência. A nossa evidência, a clarividência que nós temos a possibilidade, e isso atrapalhava. O pêndulo é como se fosse ele funcionava muitas vezes como uma força motriz que motivava, funcionava de maneira equivocada. Eu não precisava do pêndulo. Como você precisar como você usar algo que você não precisa, você usar uma botina de ferro que fica pesado no seu pé e você não precisa daquela botina de ferro, digamos assim. Então era mais ou menos isso que aconteceu comigo. Então eu percebi que eu podia fazer a leitura áurica da pessoa sem precisar do pêndulo. Então não usei o pêndulo. Até hoje eu não uso. Isso faz mais de 30 anos e eu ainda não uso o pêndulo. Nem sei se eu usar agora, se vai acontecer a mesma coisa ou não. De repente eu até vou comprar um pêndulo e fazer esse teste para ver se ainda tem se ainda acontece isso ou não. E depois continuei fazendo a leitura áurica, fazendo tratamento sem necessidade do pêndulo. Tem pessoas que utilizam, que usam de diversas maneiras, tá? A Fernanda falou em alguns atendimentos, acontece isso comigo. Você é médium, Fernanda? Tem a capacidade anímica, etc. Porque se tiver, provavelmente a explicação está nisso. Provavelmente é isso. Porque a pessoa já tem essa capacidade. É como se estivesse usando óculos sem precisar de óculos. Eu, por exemplo, estou de óculos, eu preciso de óculos para ler. Se eu tirar a minha imagem aqui da tela e olhar para longe, já me incomoda. Porque eu não preciso de óculos para longe. Eu só preciso de para perto e à noite, que eu preciso de ler. Durante o dia até ter relativa facilidade. Então o pêndulo ele vai ser mais ou menos isso. É como a gente usar um óculos que não precisa, tá? Mas aqueles que precisam, não tem problema nenhum, que use, tá? Não tem problema algum. Então o horóscopo, até o século V, mais ou menos, ele era algo extremamente respeitável, tá? Mas depois, com o tempo, acabou caindo num processo de vulgarização. E hoje, muitas vezes, a pessoa utiliza o horóscopo como se fosse simples adivinhações, umas orionárias da vida, etc. Mas o horóscopo tem uma profundidade. Quando você faz um mapa astrológico, etc., muito mais profundo do que você imagina. Nós, particularmente, a nossa teoria que nós começamos a falar, particularmente acredito que eu sou aquariano, signo do ar, não estou preocupado com as coisas da matéria, eu me interesso muito mais com as coisas da humanidade, sou muito racional, cético algumas vezes, como todo aquariano é,
não me preocupo com coisas mundanas, coisas pequenas, me preocupo sempre com coisas muito maiores. Então, a característica do aquariano, a característica do signo do ar, muitas vezes, e eu sigo à risca essas características. Só que, acreditamos que a nossa individualidade, nós como individualidade, quando vamos reencarnar, nós somos atraídos quase que probabilisticamente, né? Também, Fernanda? Então por isso que a gente se identifica muito, né? A gente soma lá para ficar sempre castigando um pouco o Edney lá. Então, a probabilidade de vir naquele período daquele signo, porque a nossa característica se identifica com aquele conjunto de pessoas, tá? O horóscopo, ele tem um significado, né, que é um diagrama de posições relativa dos planetas e dos signos zodiacais, num momento específico, como no nascimento de uma pessoa, etc. Tá? Deixa eu ver aqui, a Fernanda fez a colocação, aquariana, Fernanda Antonielli, minha filha é aquariana, uma criança muito inteligente, às vezes parece adulta. Todo aquariano é assim. O aquariano ele não tem uma verticalização, ele não pensa em coisas muito pequenas, ele está sempre pensando em uma coisa muito grande, muito além. É um signo que muitas vezes incomoda. É um signo de Nicolau Copérnico, que estava bem do seu tempo, que estava preocupado com outras questões muito mais gerais da humanidade, muitas vezes esquece de si mesmo. Às vezes não consegue ter certas conquistas que a maioria de outras pessoas do signo da Terra, por exemplo, vai ter. Tá? E o aquariano às vezes não tem. São características deles, né? E na criança acaba sendo muito estudiosa, mas também não se preocupa muito com certas coisas, não quer parecer que é inteligente, tá? Apesar de ser inteligente, né? O aquariano muitas vezes tem essa característica, né? Os astrólogos, com a intenção de inferir caráteres, traços de personalidade, prevê acontecimentos da vida de alguém, né? Pelo menos é o que coloca, né? E são feitos mapas, né? Algumas pessoas hoje são formadas, a esposa lá do meu filho mais velho, ela faz mapa astral. Então é muito interessante. Eu fiz um, mas o meu já foi bastante tempo, muito tempo atrás. E foi muito interessante. Eu gostei muito, né? Achei uma experiência bastante interessante. Mas o treino espírita faz? Não. Mas por não fazer não quer dizer que não seja respeitável, que não seja interessante, tá? Um ponto que a gente quero colocar aqui, gente, é o chamado preconceito, que eu vou colocar aqui, me colocar também, tá? Os espíritas, parece que eu não sou espírita, né? Então nós espíritas temos esse preconceito, ele muitas vezes é falta de estudo, de observação e deixando se levar pelo senso comum que nós já falamos também, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse preconceito que ele denuncia, ele acusa uma falta de conhecimento, uma falta de entendimento, tá? Maiara, eu acho, né? Acho que é Maiara, se não me engano. Aqui tá como Maia, tá lá no nosso grupo também. Muito bom, querida. A quarta dimensão seria o plano espiritual? A quarta dimensão é um termo utilizado hoje, né? Está sendo muito comum, ele é muito mais ligado à área da física do que à área espiritual, tá, gente? Dentro da doutrina espírita nós chamamos assim de vibração, tá? A questão de vibração, como você tem uma onda, a vibração é a onda em movimento, tá? Então passa a vibrar um certo ponto, e essas vibrações ela tem mais alta, mais baixas, ou ela pode ser equilibrada, digamos assim, tá? Então a gente usa esse termo. Então essa quarta dimensão, dimensão tempo, né, que é a dimensão da física de Einstein, chamada física do relativismo, ela em tese estaria falando do chamado plano astral. Eu faço uma diferença de plano astral para plano espiritual. Plano espiritual não é esse plano que André Luiz estuda, que as obras espíritas estudam, das chamadas cidades espirituais. As chamadas cidades, colônias espirituais, estão no plano astral. O plano espiritual seria um plano além. Se a gente usar a terminologia de dimensão, estaria na quinta dimensão, que é a dimensão do plano mental, do plano intuitivo, né, que a gente estuda, né?
Então estaria numa dimensão acima, tá? O plano astral é o plano das sensações, questão 257 lá do Livro dos Espíritos, a 258, 237 até 256 do Livro dos Espíritos, é onde tem as sensações, os espíritos sentem fome, sentem sede, etc. Tá? Então seria essa terminologia, digamos assim. Obrigado, Cris. Monese, acho que é Simone, acho que depois eu boto o nome aqui, alguns eu lembro, outras vezes, outros eu me esqueço. Chegou tarde, mas gostaria de saber se o Espiritismo tem alguma relação com horóscopo. Não, não tem ligação não, tá? O Espiritismo, ele é uma doutrina filosófica, científica, com consequências éticas, morais e comportamentais, mas nós como espírita, e todo espírita tem o dever de estudar a questão dos horóscopos. Eu particularmente acredito. Sou um bom aquariano, porque aquariano está sempre de mente aberta, está sempre querendo estudar tudo. Então, quanto mais eu estudar, depois que eu aprendi que conhecimento não ocupa espaço, se eu ficar estudando, se eu ler muito, minha cabeça não vai estourar, não vai ficar muito grande. Então, eu quero estudar, quero aprender de tudo, tá? Ele pode ir lá ver o horóscopo? Pode, tá? Mas não é uma prática espírita, tá? Mas pode ver, não tem problema nenhum, tá? Fernando, uma pessoa que está em uma casa espírita não pode jogar cartas fora dela? Eu não vejo porque onde estaria errado, Fernando. Não vejo errado não, porque o que é o tarô, o que é o jogar carta? É uma técnica, é uma prática do que está fazendo mal? Não, né? Então por que estaria errado? Não vejo por que estaria errado jogar carta não. A pessoa tem toda a liberdade. Na casa espírita não vale porque não é uma técnica utilizada na casa espírita. Em tese até poderia, sabe? Não vejo, porque a gente tem esse preconceito de que o tarô está ligado a certos cultos fetichistas ou divinatórios, mas eu não vejo um erro muito grande não, desde que seja uma prática que seja sadia para poder ajudar. Eu tinha um projeto, uma casa espírita que nós éramos presidentes, que a gente abriu um dia da semana só para trabalhos terapêuticos. Eu tenho formação em 4 terapias, ia trazer colegas de outras áreas terapêuticas também, colegas que trabalham comigo, outros colegas conhecidos, ia ficar tipo um dia inteiro de terapia, assim, praticamente gratuita, certamente gratuita na casa espírita. E depois eu vim aqui para o Sul e não consegui lograr êxito, né, levar adiante. Espero que tem nome, tem tudo, eu tenho esse projeto assim, tudo anotado. E eu espero aqui no Sul eu conseguir realizar esse projeto. Tá? Isso, Maiara, viu? Lembrei. E Monésia Simone, tá vendo? Minha memória tá ruim não, né? Fernanda, desculpa a pergunta, mesmo quando fizer aniversário, faço dia 15/2. Não entendi, é uma pergunta? Desculpa a pergunta mesmo. Quando fazer aniversário, será que é quando eu faço? Será que é isso, Fernanda? Não sei se é essa a pergunta. Se for, eu faço dia 8 de fevereiro. Sou um aquariano raiz. Você está um pouco afastada, está quase saindo. Mais uns 6 dias você está fora. Eva, obrigado pelas rosas, tá? Eva, participei de uma cirurgia espírita, gostei. Sou de Juína, Mato Grosso, né, Eva? MT. Acho que é Mato Grosso, se não me engano. Se não for, você me corrija, amor. Essa cirurgia deve ser uma cirurgia espiritual, né? Que muitas casas fazem, algumas fazem à distância. A cirurgia espiritual, mesmo sendo feita à distância, ela tem a mesma eficiência, tá, gente? Porque os espíritos superiores vão lá na sua casa e vão fazer o trabalho que fariam na casa espírita. Então, ela tem a mesma eficiência que uma cirurgia se a pessoa fosse lá na casa religiosa, tá? Tem aqui que você está em tratamento, né? Tem também os chamados curativos, tá? As pessoas que fazem a cirurgia espiritual tem que tomar muito cuidado com o curativo, gente. O curativo talvez seja mais importante do que a própria cirurgia. Na prática, como dirigente de reuniões de cirurgia espiritual, tratamento espiritual, a nossa prática tinha dois curativos, algumas vezes 3, mas a maioria eram 2 curativos. E muitas vezes a pessoa
naquele dia lá da cirurgia, do tratamento, tem até uma certa responsabilidade, mas depois relaxa, esquece. Então imagina trazendo para o plano material quando você faz o chamado pós-operatório. Minha esposa, por exemplo, operou lá uma complicação bem grande, praticamente no cérebro. Ela falou que a operação foi tranquila, apesar de ser lá no cérebro, de ter uma série de problemas que poderia ter. Mas ela falou que o pós-operatório foi muito pior. Ela sofreu muito mais do que na própria operação. E isso é comum. Pessoas que fazem operações mais complicadas, o pós-operatório costuma ser bem mais complicado. No tratamento espiritual e na cirurgia espiritual, a mesma coisa. Por isso que eu peço àqueles que fazem cirurgia espiritual, aqueles que fazem tratamento, muita atenção no curativo. Aqui, como o Ricardo colocou, a questão do repouso. Se a casa orientou, siga aquela orientação da casa. Eu discordo. Meu querido, mesmo que você discorde, mas você tem que seguir. A casa orientou para você estar com a roupa de cama branca, com a roupa que está vestido branco, com a roupa íntima branca. Eu não aceito. Então não faz. Então, se a casa orientou isso, faz isso. A casa orientou para botar lá um copinho de água do lado da cama. Bota o copinho de água. A casa orientou a botar um pedaço de carvão debaixo da cama para poder atrair aquelas energias negativas de goécia, para provocar a antigoécia ou um balde de água no pé da cama. Faz, meu querido. Tá? É uma frase que eu não concordo, mas se você aceitou fazer a cirurgia naquela casa, então siga aquelas normas. Aquelas normas são importantes dentro do preceito da espiritualidade daquela casa. Então, principalmente no trabalho de curativo, tem que ficar atento a isso, tá? Ricardo, é preciso preceito para a cirurgia espiritual? Eu não entendi, Ricardo, a pergunta. Preceito. O que você entendeu o que você entende por preceito? Seria uma normas, regimentos? Aí eu para poder responder, amor. Bota aí, fazer um favor para eu poder entender o que é essa palavra preceito dentro do contexto da cirurgia. Então é preciso o que significa, por favor, tá? Deixa eu ver aqui, Pisciana, deixa eu ver a Pisciana, 21 de fevereiro, Eliane, né? 21 acho que ainda é aquariana, Fernanda, não? 22 que é peixe, se não me engano, hein? Depois você confere, de repente você está mais certo do que eu. Resguardo, né? Na verdade, não sei se essa palavra resguardo seria correta. Na verdade, precisa de uma série de normas, seria também a palavra preceito também estaria correta, né? Mas precisa de uma série de procedimentos, tá? Eu quando estava dirigindo o trabalho de tratamento espiritual, fazia uma ficha, que eu não tenho aqui. Será que eu tenho aqui no computador? E fazia não tem como mostrar aqui, né? Senão eu botará tratamento espiritual. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma ficha de tratamento espiritual. Aqui, ó, orientações, tem aqui o cartão também, ó. Então tem aqui, botava o nome da casa espírita, tratamento espiritual, aí botava o que esse tratamento espiritual da nossa casa, o que ele fazia, revitalização. Eu não podia projetar aqui, gente, não tem como. E quais são os preceitos que a gente pede, ó. O tratamento espiritual, isso é o que eu organizei, eu como presidente, como dirigente de reunião mediúnica, eu fiz esse com papel duro, mandei na gráfica, cada pessoa recebia isso, as orientações. Revitalização de chakra, antigoécia, musicoterapia, terapia de passe, atendimento espiritual individualizado, operação espiritual. Então o tratamento ele englobava tudo isso. Orientação aos pacientes, chegar pontualmente no horário estabelecido, ser assíduo às reuniões espíritas em geral, comparecer ao tratamento com roupas claras, preferencialmente branca, não apertada, destituída de adornos em excesso, desligar o celular, não conversar no recinto do tratamento. Aí você vem, por exemplo, alimentação no dia do tratamento. Abster-se de álcool, carne, fumo e sexo nas 24 horas anterior e 12 horas posterior ao tratamento, alimentando-se frugalmente. Então, exercício sexual 24 horas antes não pode ter nenhuma prática sexual, nem 12 horas depois. Não está ligado a nenhum processo de pudismo, tá?
ou de puritanismo, tá? Não significa isso. A questão é que a questão do sexo é a queima de energia e você precisa dessa energia para o seu tratamento. Sugere-se como carne, se a pessoa quiser, peixe ou fruto do mar. Água frutificada, aí mostra toda a questão da água frutificada, aqui no vou ler todo. Tratamento à distância, pelo menos meia hora anterior ao horário pré-estabelecido, a pessoa que for fazer em casa. Desligar televisão e rádio. Manter-se em recinto reservado, trajado com roupas claras, bem como roupas de cama também claras, preferencialmente branca, não é obrigatoriamente. Colocar ao lado do leito um frasco de água a ser fluidificado, não é necessário destapar o frasco para que a água seja fluidificada, a não ser que o queira. Orientação geral: ser assíduo e pontual nos dias marcados para as entrevistas e atendimento. Sempre que necessitado, dirigir-se ao atendimento fraterno na nossa casa espírita. Quaisquer dúvida, procurar o departamento doutrinário e espiritual da casa espírita. Essa aqui é a orientação geral e depois tem uma fichinha, que ela é dobradinha e que vem algumas orientações também. Então isso é importante que as pessoas tenham essa orientação. Nós passávamos isso. Então esses são chamados preceitos, tá? E tem outros mais, né? Fernando aqui está me corrigindo que é dia 20. Então se você falou, vou acreditar em você. Você deve estar certa mesmo. Restrições, tem restrições que eu falei aqui, tá? A questão de carne, de fumo, de bebida, de sexo, então tudo isso são chamadas restrições. Não pode ser feito, não é recomendável que se faça. Se eu fizer, seu tratamento não vai dar certo, tá? 100% das pessoas que o tratamento não dá certo, 99%, vamos dizer, fizeram alguma coisa errada, não seguiram os preceitos que a casa pediu. Por isso que eu falei que você vai fazer o tratamento numa casa. Mesmo que você discorde, você tem que seguir aquela orientação, porque foi o que eles solicitaram. Então vamos seguir aquela orientação. Se você escolheu aquela casa, então, né, vamos respeitar o que você a sua escolha, digamos assim, tá? Gente, isso aí. Alguma pergunta a mais? O pessoal está um pouco mais calmo hoje, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta, para ele nós estamos aí, ainda temos um tempinho aí pro nosso, tá? Quais remédios tomar? Não tem remédio, tá? Tratamento espiritual não tem nenhum tipo de remédio alopático. Se você tiver, na nossa casa nós tínhamos uma médium que ela fazia receituário. Esse receituário era receituário de ervas, né, etc. Então, a gente, algumas vezes, era um processo, não era direcionado, era um processo natural, espontâneo. Várias pessoas tinham um receituário. Você ia lá com uma receita também, tá? Então, aí depende da casa, tá? Mas se houver algum tipo de remédio, entre aspas, esse remédio vai ser de ervas ou homeopático, nunca alopático, jamais, tá? Isso aí é só o médico que pode receitar isso. O espiritismo não pode, tá? Isso até na lei é proibido, então a gente tem que respeitar a lei. A Fernanda está pedindo para falar sobre o baralho cigano, né? O baralho cigano é mais uma faz parte de uma das especificações do baralho em si, né? Do tarô, digamos assim, né? Talvez, eu não sei se eu posso falar talvez, eu acho que talvez, eu não sei se eu vou errar, mas acho que quase certo que talvez seja o mais famoso dentro do tarô, né? Foi criado, acho que lá em Marsella, na França, tudo está ligado à França, desde o século XIV na França, que o tarô, tanto que a federação lá de cartas, né? É na França, né? A federação quase que mundial. Aqui, o povo cigano, ao conhecer as cartas de tarô, se fascinaram, né, pelos poderes e começaram a utilizar esse tarô em suas práticas místicas de adivinhação, etc., de leitura de mãos, que é chamada quiromancia. Eu também não faço leitura de mão, mas durante algum tempo eu brincava, não vou falar que eu fazia, mas brincava com familiares. Então eu estudei a questão da quiromancia, achei muito interessante e fiz durante algum tempo, né? Mas só assim entre parentes, amigos, porque eu na verdade tinha um certo ceticismo, não acreditava muito
e quando acertava ficava meio falando, rapaz, será que esse troço é verdadeiro? Quem conhece, né, quem não lembra a questão da tiara, né, com Kardec, em que uma moça em 1858 leu a mão de Kardec e disse que ele seria uma tiara. E ele não acredita, ele é descrente, fala que não acreditava naquilo, e 10 anos depois, em 1868, ele falou que tudo que a mulher falou se cumpriu fielmente. Tudo que ela falou que ia acontecer na vida dele aconteceu. Tá? Então, existe, o próprio Kardec ele era contra, não aceitava, não gostava, mas ele acabou vendo que existia algo muito profundo, porque tudo que a mulher falou da tiara aconteceu com ele, né? E a questão do baralho cigano, como eu falei, é o mais famoso de todos, né? E os ciganos se dão muito, né, com com o tarô, com a quiromancia, etc. É um povo bastante dedicado a esse ponto, né? Ricardo, legal, Fernanda, que jogam, mas o tarô cigano é diferente. Cada um tem uma especificação, tem símbolos diferentes, né? Leitura na borra de café, vários tipos de leitura, são tipos de leitura, na verdade, nenhuma dessas leituras é leitura em si, tá, gente? Na verdade é o que? Lá no livro, nós estamos estudando todo sábado, inclusive o estudo do sábado último, nós falamos sobre leitura de aura. Eu vou depois disponibilizar esse estudo, 1 hora e pouca. Vou ver se eu coloco lá no nosso canal no YouTube e disponibilizar para vocês. E o André Luiz fala que até o princípio da mitologia nasceu dessa leitura de aura. É uma capacidade anímica que a gente tem de entrar em identificação com a aura do outro. Então ali é como se fosse, imagina um interruptor, tá? Que você podia ir lá na lâmpada, mas se você apertar lá o interruptor, você não precisa subir lá na lâmpada e torcer a lâmpada. Então você, tem um interruptor. Então, seja a borra de café, seja lá o tarô, seja lá o jogo, seja lá qualquer ponto, seriam como se fossem gatilhos para uma faculdade que algumas pessoas já têm, que na verdade todos já temos. Quando você faz o treinamento, você faz um curso, faz o treinamento, você está desenvolvendo, está fazendo com que isso se transforme em algo muito mais natural, mas é uma capacidade que todo mundo tem. Uma leitura áurica, eu faço leitura áurica a todo momento. Se eu entro numa casa que eu vou a primeira vez, eu já estou fazendo a leitura áurica daquela casa, já vejo como é que está é quase que um vício que eu tenho. Uma vez eu fui na casa de um companheiro, o ambiente estava terrível, me segurando para eu não deixar a pessoa perceber no meu rosto que eu não estava muito legal. E de repente eu mentalmente fiquei discutindo com o meu irmão, cara, para de fazer isso não é certo. Você está vendo aí a situação espiritual da casa, e eu discutindo comigo, será que era certo, será que era errado, né? Então é uma coisa assim que eu tenho quase que naturalmente, tá? A questão da numerologia, Mayara, é também respeitável. Os números têm o seu interesse, a sua importância e têm os seus significados, tá? Apesar de nós espíritas não utilizarmos, a gente reconhece que tem a sua importância. Não é tão vulgar como algumas pessoas têm feito, né? Já acordei 11 horas e 11 minutos, 1 hora e 1 minuto, 3 horas e 33 minutos. Então esse número tem um significado. Vou pegar um nome lá, meu nome, pegar todas as letras, somar com a minha data de nascimento, achar um número, aquele número vai ter um significado. Talvez não seja tão simples assim. Acho que a numerologia é bem mais profunda do que se imagina. Mas que é um estudo que merece um aprofundamento, tá? Merece a gente prestar atenção também, tá? O Ed faz falta aqui porque quando o Ed está falando eu estou descansando minha voz. A voz já está cansada. Gente, então o que nós queríamos hoje é trazer essa visão, tá? Essa é a nossa proposta da nossa live de hoje. Então nós já queremos agradecer, vamos fazer a nossa prece, pedir ao pessoal, quem já pegou a água, quem não pegou, vamos dar mais alguns segundos para dar tempo de o pessoal pegar a aguinha, seja uma garrafinha, seja um copinho, o que for, a gente vai fazer a nossa prece, tá? Vamos lá, vocês estão ouvindo a musiquinha aí, adoro essa música, eu lembro não sei porque, eu lembro daquelas paisagens na Rússia quando eu ouço essa música. Conquista é Paradise, né?
Gente, então vamos fazer nossa prece então? Vamos agradecer a todos, agradecer a Fátima, a Ricardo, a Fernanda, a Maiara, a Eva, a Antonelli, etc. Né? Várias pessoas, Eliane, todos que estão aí presentes, que estão, ou que estavam, André também, sempre, né? Vamos levar nosso pensamento a Deus agora, aproveitando, queria agradecer a todos nessa praticamente 1 hora que nós tivemos aqui conversando. Esperamos que o estudo da noite de hoje tenha assim, sido algo construtivo para nós, tá bom? Sob o som de N agora, levamos o nosso pensamento e dizemos assim: Jesus Senhor, benfeitor maior de nossas vidas, amigo de todas as horas, nós vos queremos agradecer a oportunidade de hoje estarmos aqui reunidos sob a tua palavra. O estudo que ora fizemos, a conversa fraterna e despretensiosa, esperamos ter contribuído para a elevação de todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações e nós que vamos agora, daqui a mais alguns minutos, entrarmos no reino do sonho, desdobramento ao plano da vida maior, que possamos ser atraídos pelas esferas positivas, visitar colônias espirituais, ampliar o nosso conhecimento e entendimento das verdades maiores. Guia-nos, Jesus, na senda do bem, da luz e do amor. Que cada casa, cada lar, cada irmão irmã que hoje nos ouve, seja abençoada a sua casa física, a sua casa mental. Que Jesus lhe traga o ósculo no teu coração. Que assim seja. Gente, muito obrigado. Que o Senhor Jesus esteja conosco e nós continuamos lá no nos nossos grupos, né? O Espiritismo Tire Dúvidas 1, o Espiritismo Tire Dúvidas 2, a Apometria e o Tire Dúvidas da Apometria no Telegram. Então são 4 grupos, ainda tem lá o pessoal do Chico Xavier. Então hoje nós tivemos lá o grupo Estudo do Livro dos Espíritos, amanhã nós temos o Estudo do Livro dos Médios. Todo mundo está convidado, tá, gente? Amanhã às 19h30 nós estamos estudando lá o Livro dos Médios pelo Zoom. E sábado nós vamos estar estudando o estudo bíblico, tá? Agora eu estou fazendo um sábado é André Luiz e outro sábado é estudo bíblico. Então um sábado que vem nós estamos fazendo um estudo bíblico. Quem quiser a Bíblia, Novo Testamento, abre lá, traz a Bíblia para estudar junto pelo Zoom, tá bom? Todo mundo está convidado. Muita paz, saudações, que Jesus esteja conosco. Tchau, gente.